Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia o Senhor nos deu vitória, estarmos aqui compartilhando mais dois capítulos da palavra, com o nosso propósito, estarmos lendo as Escrituras, cada dia dois capítulos. Louvado seja o nosso Senhor, Deus abençoe quem está acompanhando. Enfim, vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, se colocamos na Tua presença para podermos estar lendo a Tua palavra e compreendendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dá a Tua sabedoria, o Teu entendimento neste dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Senhor. Estamos muito felizes. Hoje já é uma boa notícia. Nossa irmã Marli, graças a Deus, já está em casa, estava internada, enferma. O Senhor deu uma vitória para ela, um testemunho vivo do Senhor. Louvado seja nosso Senhor na vida da nossa irmã Marli. Enfim, vamos lá? O capítulo 7 começa falando bem assim. O Senhor lhe respondeu. Acho que eu vou ler o versículo 28 até o 30, dar continuidade nesse capítulo 7. Vamos lá? Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? O Senhor lhe respondeu: Dou a minha autoridade perante o faraó. E seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando foram falar com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando o faraó pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue adiante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em uma serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara e esta se transformou em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Aqui dá para a gente entender, né, que naquela época também tinha as ciências deles, né? Aquele povo lá, os feiticeiros, tinham as ciências ocultas. E ali eles também conseguiram praticamente transformar a vara deles em uma cobra também, né, numa serpente. Só que a de Arão ali engoliu, né, e comeu aquela serpente deles, né? Enfim, disse o Senhor a Moisés: O coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Deixe ir o meu povo, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor:
Nisto você saberá que eu, o Senhor, com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Dá para entender que onde que tinha água se transformou em sangue, né? Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou-se a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram as mesmas coisas, por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Essa foi a primeira praga, que foi colocada ali na presença do faraó. Feriu as águas do rio, em sangue. Ali para frente, para trás, a gente viu que ele falou que todas as vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra, haverá sangue também, De fato, ali deve ter havido, O oitavo capítulo fala bem assim: O Senhor falou a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território pragas de rã. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seus quartos e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em vocês, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: Tua é a honra de dizer-me que quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixaram a ti as tuas casas, teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó,
Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga, que é os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra. E o pó da terra se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito, Dá para ver que até aqui, até ali até o sangue, ali as rãs, os magos conseguiram ir até um certo ponto, A ciência conseguiu ir. Para frente ali a ciência não consegue andar mais, E até hoje a gente vê muitas coisas aí acontecem, conforme a ciência, Enfim, nosso esconderijo é no Senhor, Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhes que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia trarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. O que a gente entende aqui? Que dá para a gente entender que essas pragas que estavam lá não afetou nenhum daqueles povos de Israel, nem os animais. O Senhor fez distinção entre o povo dele. E assim vai ser na vida do nosso Senhor Jesus. Muitos falam que a tribulação vai vir depois do arrebatamento, enfim. Mas, digamos, nada está diferente debaixo do sol, digamos assim. Não há nada novo, debaixo do sol. Enfim, tudo vai voltando para trás. É só um exemplo que a gente vai ter para frente. Dá para a gente entender que também a igreja vai passar por tribulação, Mas nenhuma praga vai ser pego nela, E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nós apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim. Ele não queria deixar o povo ir tão longe, E queria que orasse por ele também. Moisés respondeu: assim que sair
ir da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só. Mas também desta vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Graças a Deus, hoje terminamos mais 2 capítulos. Glória a Deus. Quem está acompanhando aí esteja lendo na sua tradução, assim como está escrito. Graças a Deus que o nosso Senhor esteja abençoando a vida, a casa de cada um que está acompanhando. Louvado seja o nosso Senhor. Enfim, um abraço a todos. Deus abençoe. Fique com Deus e uma boa noite para cada um aí.